Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar a criação da aplicação Breezo usando a Clean Architecture. Na semana anterior, nós criamos a solução e os projetos da nossa aplicação livraria usando as diretrizes da Clean Architecture. Assim, nós criamos a solução livraria, os projetos Class Library, Domain Application, Infrastructure e Cross-Cutting e o projeto Breezo Web App, que eu chamei de Breezo. Então, no projeto Domain, nós definimos a entidade livro, as enumerações categoria e editora e criamos a interface livro repository com as operações relacionadas a livro. Então é importante destacar que eu estou fazendo algumas simplificações neste projeto de modo a focarmos na implementação e nos recursos do Breezo. Então agora nós vamos definir os recursos dos projetos Infrastructure, Cross-Cutting e Breezo. Iniciando com o projeto Infrastructure, esse projeto ele contém as implementações dos detalhes. É nessa camada que são implementadas as classes de detalhes da infraestrutura, como repositórios, serviços de persistências e outros detalhes de implementação específicos da infraestrutura. Então, neste projeto nós tratamos a persistência de dados, envio de e-mails, serviço de cache, autenticação e autorização, chamadas a API externas e outras operações relacionadas com a infraestrutura. Então, para o nosso exemplo, nós vamos implementar neste projeto o contexto do Entity Framework Core na classe Application DB-Context, a configuração da entidade livro na classe Livraria Configuration, não livro configuration como está aqui, a implementação do repositório na classe Livro Repository. Então, nós vamos criar no projeto Infrastructure as pastas Context, implementar a classe de contexto, a pasta Entities Configuration, implementar a configuração da minha entidade livro e a pasta Repositories, onde vamos implementar o nosso repositório. Então eu vou abrir aqui o projeto, olha, vou recolher aqui e vou abrir aqui a pasta Infrastructure. Então eu vou criar aqui a pasta Context, vou criar a pasta Entities Configuration e vou criar a pasta Repositories. Então, para implementar esses recursos, eu vou precisar incluir aqui alguns pacotes NuGet. Posso vir aqui em Tools, olha, vir aqui no NuGet Package Manager, manejo NuGet Package for Solutions. Então aqui eu vou clicar em Browser. O primeiro pacote que eu vou incluir vai ser o pacote do SQLite, Microsoft Entity Framework Core SQLite. Então aqui, ó, eu tenho que marcar o projeto Infrastructure, que é o projeto onde eu vou instalar este pacote. Vou instalar a versão estável 8.0.1. Vou aplicar as dependências, vou aceitar. No meu exemplo, eu não vou aplicar o Migrations. Então esse pacote para mim bastaria. Mas eu vou deixar instalado aqui um outro pacote que você vai usar se você decidir aplicar o Migrations, que é o pacote Microsoft Entity Framework Core Design. Vou marcar aqui o projeto Infrastructure e vou instalar esse pacote. Um outro pacote que também eu não vou usar, mas eu vou deixar instalado, se você quiser usar os comandos do Migration sem usar a ferramenta .NETF, você pode instalar o pacote Microsoft Entity Framework Core Tools na versão 8.0.1. Então, com isso, olha, eu vou fechar essa janela aqui, abrindo aqui o projeto, eu tenho aqui, ó, os pacotes instalados, ó, o Design, o SQLite e o Tools, todos na versão 8.01, porque eu estou usando o NET8, né? Então, ó, com os pacotes NuGet já instalados, eu vou criar a classe de contexto na pasta Content. Vou selecionar Project, Add Class, vou definir aqui o nome dessa classe Application DB-Context. Você pode chamar de app DB-Context, livraria Context. Vou clicar no botão Add. Essa classe é onde eu vou realizar o mapeamento ORM. Então, para isso, ela vai herdar de DB-Context, que é uma classe do Entity Framework Core, ó, que é o pacote NuGet que eu instalei. Ela vai ser pública. Então, aqui, ó, eu vou criar um construtor usando Application DB-Context Options, que é a minha classe de contexto. E aqui, ó, eu vou referenciar a minha classe de contexto, que é Application DB-Context. Vou definir, usando o DB7, o mapeamento ORM da minha entidade livro, a tabela livros que ele vai criar no banco de dados SQLite. E aqui eu vou definir um método
onModelCreate, vou sobrescrever esse método, e aqui eu estou usando a instrução Apply Configurations from Assembly para aplicar configurações de entidade que foram definidas nas classes separadas, que eu vou criar aqui em Entities Configuration. Eu vou criar uma classe para configurar a entidade livraria. Eu poderia fazer essa configuração aqui na classe de contexto. Como eu só tenho uma entidade, não teria problema, mas quando você tem muitas entidades, você pode usar esse recurso. Aí você vai criar aqui dentro dessa pasta Entities Configuration, ou da pasta que você criar aqui como outro nome, a configuração de cada uma das entidades. Isso ajuda a organizar o código. Então, usando esse comando, automaticamente todas as configurações que eu defini dentro dessa pasta Entity Configuration, que eu vou mostrar a seguir, vão ser aplicadas como se eu estivesse definindo todas elas aqui no arquivo de contexto. Então, vamos criar essa classe agora. Olha, em Entity Configuration, vou salvar aqui esse código, e aqui eu vou criar a classe com o nome de Livraria Configuration. Vou vir em Project, Add Class, vou informar Livraria Configuration. Então, essa classe ela vai implementar a interface do Entity Framework Core. Vou mandar ele implementar o método configure. Essa classe é uma classe do Entity Framework Core. Então, observe que eu estou configurando a entidade livro, né? E aqui eu vou definir as configurações. Ela vai ser pública. Então aqui estou definindo livro ID como a chave primária. O título, estou definindo um tamanho máximo de caracteres que pode ser atribuído a títulos. Para autor a mesma coisa. Para lançamento estou definindo que essa informação é obrigatória, e para capa também, ela tem um tamanho máximo de 200. Esse res max length, além de definir o tamanho máximo e fazer a validação disso, vai criar na tabela lá, livros no SQLite, uma coluna com um tamanho máximo de 150 para título, 200 para o autor e 200 para capa. Assim eu defino o tamanho da coluna na tabela. Isso ajuda a economizar espaço. E agora aqui em Repositories, eu vou fechar e salvar o que foi feito aqui. Em Repositories eu vou implementar o repositório. Então eu vou criar livro repository. Então observe que eu estou fazendo uma implementação, criando um repositório específico aqui. Ela vai implementar a interface livro repository, que foi definida lá no projeto Domain Abstractions. Então eu já mandei ele implementar a interface, e ele criou as assinaturas dos métodos que ele vai ter que implementar. Então aqui eu vou definir uma variável do tipo do meu contexto, porque eu vou usar o meu contexto para realizar as operações com o banco de dados. Então eu vou criar um construtor e eu vou injetar no construtor uma instância do meu contexto, que eu chamei de context. Então underline context é uma instância de application DB context. E aqui, olha, eu vou usar a instância do contexto e vou realizar as operações. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse método adicionar livro, todos os métodos vão ser assíncrono, e aqui eu poderia simplesmente fazer assim, vou usar a instância do contexto, estou recebendo um objeto livro que vai conter as informações do livro que eu vou querer incluir. Acessaria aqui minha entidade livro, add, e incluiria no contexto esse objeto livro. Aí eu usaria a instância de context, iria persistir essas informações. Então aqui eu vou usar o save changes async, então eu vou usar um await aqui. E aqui, como eu estou retornando um livro, eu vou dar um return no livro que eu acabei de incluir. Aqui o compilador está dando um alerta, né, de que eu posso ter um null aqui. Se eu quiser evitar isso, eu faria assim, vou substituir esse código por um código mais robusto. Então eu estou verificando se a instância do contexto não é nula, se livro não é null, e se a instância de livros no contexto não é null. Com isso, posso realizar as operações e eu não tenho mais o alerta do compilador. Se ocorrer uma exceção aqui, eu lanço um invalid operation exception. Então, essa lógica de implementação eu vou usar nos demais métodos. Então, eu vou copiar e colar a implementação aqui, para a gente ganhar tempo. Então, tá aqui, a implementação da minha interface livro repository, para obter todos os livros, context livro toList async, retorna a coleção de livros, que é uma lista de livros. Obter um livro pelo ID, adicionar um livro, atualizar um livro. Eu sempre uso o contexto
dou um Save Changes async para persistir as informações. E deletar um livro, a mesma coisa. Então, com isso, ó, eu implementei aqui o meu repositório. Então, como eu não vou criar um serviço, eu vou usar essa implementação para realizar as operações com a minha entidade livro, que foi definida lá no domínio. Como é muito simples a minha implementação, eu não tenho regras de negócio aqui para mim justificar a criação de um serviço para livro, né? Como eu já expliquei. Então, na camada Application, eu não vou ter nenhuma implementação. Então, agora eu preciso registrar esse serviço. Então, ó, geralmente eu faria isso aqui, ó, na classe Program, aqui, ó. Antes do build da aplicação, aqui eu iria registrar os serviços. No meu caso, eu poderia até fazer isso, porque eu preciso registrar o serviço do contexto e o serviço do repositório. Poderia fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso na camada cross-cutting. Então, eu vou fazer o seguinte, na camada cross-cutting, vamos ver qual que vai ser a responsabilidade dessa camada. Essa camada, ela contém código que é transversal a várias camadas. Então, ela pode conter interfaces ou implementações de serviços que são usadas em toda a aplicação. É uma camada que facilita a comunicação e integração entre as demais camadas. No nosso exemplo, eu vou fazer a configuração dos serviços, usando a gestão de dependência, vou registrar o serviço do contexto e do repositório. Então, eu vou criar nesse projeto uma pasta dependencies app, vou criar uma classe estática dependency injection e vou definir um método static onde eu vou registrar os serviços do contexto do repositório. Então, ó, retornando aqui na camada cross-cutting, ó, eu vou fechar aqui, ó, por enquanto todo esse código e vou criar aqui, ó, uma pasta dependencies app. E aqui dentro dessa pasta eu vou criar uma classe que eu vou chamar de dependency injection. Essa classe ela vai ser pública e estática. E aqui eu vou definir um método de extensão que eu vou chamar de addInfrastructure, que vai possuir esse código aqui, ó. Então, ó, esse é o método de extensão para iService Collection, onde eu estou obtendo aqui a string de conexão do SQLite, que eu não defini ainda, vou fazer isso a seguir. Estou registrando o contexto, ó, Application DB Context, e usando o provedor SQLite na string de conexão definida com o nome SQLite. E estou registrando o serviço do repositório, ó, usando o tempo de vida addScoped. Se eu tivesse um serviço para livro, numa abordagem mais robusta, eu registraria o serviço de livro, que iria conter aqui a orquestração, né, do serviço para me realizar as operações com o livro. No meu caso, eu estou simplificando, vou fazer isso direto usando a implementação do meu repositório. Então agora eu posso retornar aqui para o projeto Blazor, ou em app settings, vou definir aqui, ó, uma seção connection strings, e aqui, ó, o nome da conexão é SQLite. E aqui eu vou definir um nome da seguinte maneira, livraria DB, é o nome do banco de dados que ele vai criar. Então, SQLite, ó, tem que ser o mesmo nome que eu estou usando aqui, para ele obter a string de conexão e saber o nome do banco que ele vai criar. Então, esse registro agora está sendo feito aqui nessa classe, ó, nesse método de extensão, né, dessa classe Dependency Injection. Então, eu posso vir aqui agora, ó, na classe Program, aqui ó, no registro dos serviços, eu vou incluir aqui um using livraria.crosscutting.dependencies app. E aqui ó, eu vou usar meu método de extensão, builder services add infrastructure, tá vendo? Ó? E observe que eu tenho que passar aqui ó, uma instância de configuration para esse método add infrastructure. Então aqui ó, eu dou um builder, obtenho isso aqui através de builder configuration. Pronto. Com isso ó, eu estou deixando mais enxuto a minha classe program. Se eu tivesse muitos serviços, né, eu criaria classes separadas aqui para registrar esses serviços e apenas chamaria os métodos de extensão aqui. Aqui ó, eu vou definir um código onde eu vou criar um método estático para criar o banco de dados. Para isso, ó, eu estou criando um serviço do tipo scoped, estou obtendo uma instância de application DB context e usando o método ensuredCreated, ele vai criar o banco de dados na primeira execução. Então eu tenho que chamar esse método, né? Eu vou chamar ele depois do build aqui, ó. Com isso eu não preciso aplicar o migrations, né? Ele vai criar o banco de dados para mim automaticamente. Se você quiser aplicar a migração, você pode fazer o seguinte, olha. Como nós instalamos o pacote Entity Framework Core Tools, você pode dar o comando add-migration
o nome da migração que você quer atribuir, depois você dá o comando update database. Essa seria uma alternativa. Outra alternativa, que eu creio que seja mais recomendável, é você usar a ferramenta .NET EF. Essa ferramenta ela precisa estar instalada no seu ambiente. Se ela não estiver instalada, para instalá-la, basta você dar o comando .NET Tool install --global e o nome da ferramenta. Com a ferramenta instalada, você vai dar os comandos para criar o arquivo de migração, .NET EF Migrations add inicial. Aqui inicial é o nome da migração que eu estou dando. Aí você vai informar --project, o projeto onde o contexto do banco de dados está localizado, no nosso caso é no projeto Infrastructure, -S indica o projeto de inicialização, que no nosso caso vai ser o projeto Blazor, -C, o nome do arquivo de contexto, e o verbose aqui, ele ativa a exibição detalhada de informações durante a execução do comando. Então aqui você vai criar o arquivo de migração e para aplicar você vai dar o comando .NET EF database update, o nome da migração inicial. E o restante permanece igual. Então, com isso, você vai estar criando a migração ou usando a ferramenta do Tools ou usando o .NET EF. Então, aqui, só para mostrar como a ferramenta é instalada, vou abrir uma janela de prompt de comando. Você vai digitar .NET EF. Se ela estiver instalada, você vai ver aqui o símbolo do unicórnio, né, e as informações. Se ela não estiver instalada, você vai dar o comando .NET Tool install --global .NET-F. Esse comando instala a ferramenta no seu ambiente. No meu ambiente ela já está instalada, então se eu tentar dar o comando, ela vai falar para mim que a ferramenta já está instalada. Então é assim que você instala essa ferramenta no seu ambiente. Aí depois você pode dar os comandos para criar o arquivo de migração e aplicar a migração com base no arquivo que foi criado. Então, retornando, vou salvar aqui. Então, aqui vamos apresentar o projeto Blazor, que é a nossa camada de apresentação. Então, nesse projeto, nós implementamos os componentes da interface do usuário, páginas e a lógica de apresentação que vai interagir com os serviços, que geralmente estão na camada de aplicação. No nosso caso aqui, nós abstraímos isso. Então, os componentes usados aqui no projeto Blazor, eles vão chamar os serviços sem se preocupar com os detalhes de implementação. Então, no nosso caso aqui, nós vamos criar componentes Blazor, páginas, layout, menu, configurar a string de conexão que já fizemos, registrar o serviço no container usando o método de extensão que já fizemos e definir a criação do banco de dados SQLite que já fizemos. Então, quando eu executar a minha aplicação, ele vai criar o banco de dados livraria.db no projeto Blazor, tá? Então, eu vou retornar para o meu projeto, olha, vou fechar todas as guias, vou limpar a solution e vou dar um rebuild na solution, ver se eu tenho algum erro de sintaxe aqui. Então, olha aqui, tá tudo ok. Então, observe, eu vou colocar aqui, o set startup Blazor no projeto Blazor e vou executar a nossa aplicação. Eu ainda não defini nenhum componente no projeto Blazor, né? Eu só tenho os componentes padrões que foram criados. Ele já carregou aqui para mim, quer dizer que está tudo funcionando. Vou diminuir aqui o texto, olha. Está aqui o nosso projeto Blazor sendo executado. Ele é o projeto de inicialização, né? O home, o counter e a previsão do tempo. Então, após todas essas implementações, o nosso projeto continua funcionando normalmente. E se eu verificar aqui, no projeto Blazor, olha, o banco de dados livraria foi criado com sucesso, livraria DB. Então, com isso, nós concluímos essas etapas e na próxima semana nós vamos focar aqui na implementação dos componentes Blazor, onde nós vamos abordar os recursos do Blazor no Net 8. Então, até a semana que vem, se Deus quiser.